Claquete, 1, 2, gravando, 3, 2, 1, foi. Valendo. Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim. Eu sou o Matheus e estou aqui hoje para gravar mais um vídeo. E hoje é a estreia do nosso quadro de recebermos visitantes e convidados. E eu estou aqui com essa pessoa ilustre, meu grande amigo José Luiz Charbel. E aí, mano? Tenho o privilégio de caminhar com ele já há um bom tempo. O Zé é mais que um amigo, é mais que um discipulador e um irmão, é uma pessoa da família, de dentro de casa. Amém, e eu considero muito. E o Zé tem um canal no YouTube, né? Apresenta seu canal aí, Zé. Cara, primeiro, poxa, é um prazerzão, Matheusão, tá contigo aqui no canal. E eu sei que o seu canal é muito relevante para o reino, porque eu sei que muitas pessoas se chegam a Cristo através do seu canal, Amém. né? E a gente sabe que isso é uma ferramenta, né, que, certamente pode ser usado aí para estender o reino de Deus. Então me sinto privilegiado, mano, de estar aqui com você. Isso. Obrigado pelas palavras, também te considero um grande irmão, né, parceiro de caminhada, a gente tem caminhado alguns anos juntos. É verdade. E nossa família, né, se uniu, se juntou. Então, primeiramente, estou muito feliz de poder estar aqui contigo. Cara, o meu canal é o seguinte, a gente começou um canal para falar um pouco sobre finanças, sobre educação financeira. E o meu canal, na verdade, tem o objetivo de ensinar as pessoas a investirem melhor o seu dinheiro, né, a controlar melhor suas finanças, né? Então ali eu trago situações relacionadas à área financeira, né? Porque isso eu vejo que assim, é algo que pega muitas famílias, pega muitas pessoas, né? E é uma dificuldade na área, né? O Brasil principalmente, o mundo inteiro de uma forma em geral. Com certeza. Mas eu vejo que o Brasil tem uma potência assim. O brasileiro tem uma tendência a se endividar, né? Então o canal nasceu com essa pegada, né? No intuito de ajudar a fomentar a educação financeira para que as pessoas vivam bem, né? Não vivam só para ganhar dinheiro pelo dinheiro, porque não é isso só que eu prego no canal, né? Mas o fato da importância da pessoa viver bem, né? Saber investir bem o seu dinheiro para ter uma vida tranquila, né? Então, basicamente é isso. Como é o nome do canal, Zé? Fala pra galera. Leva o meu nome mesmo, Zé Luiz Charbel. Então, se você digitar no YouTube lá, Zé Luiz Charbel, você vai encontrar meu canal lá. Tá lá. É isso aí. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa correlação. Como no meu canal nós temos mais esse viés de falar sobre um tempo devocional, nossa vida com Deus. Então, nós vamos unir esses pensamentos. Na verdade, é impossível desuni-los, né? A nossa vida é uma só, então tudo isso está envolvido na nossa vida. E eu vou fazer algumas perguntas para o Zé para a gente ir conversando sobre isso. Legal. Zé, e falando sobre isso, qual é a correlação da vida de um cristão com as suas finanças? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, eu vejo assim que é muito importante. As pessoas, não só fora da igreja, mas dentro da igreja, tem uma dificuldade muito grande, principalmente quando se fala em dinheiro, né? Por exemplo, quanto dizimar, né? Isso aí é um tabu que a gente vê nas igrejas, né? É verdade. Eu dizimo sobre o bruto, eu dizimo sobre o líquido, né? E eu vejo que muito mais do que essa discussão teológica sem fundamentos, o que Deus vai ver é o seu coração, né? No final das contas é isso que Deus está medindo, né? O quanto você está disposto e quanto você se correlaciona à obra, né? Quanto de você está na obra, quantos por cento de você está na obra, né? Então, é muito mais do que o seu dinheiro. Muito mais do que 10%. Exato. Porque se você parar para pensar, a palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, tudo está escondido em Deus, né? Tudo vem de Deus, dele, né? tudo é dele. Então, na verdade, nós somos, como a Bíblia diz, apenas administradores daquilo que Deus nos deu. Né? Mordomos. Então, essa correlação, se você pegar, por exemplo, o que eu falo no canal, ajuda as pessoas a se organizarem e a ser bons mordomos daquilo que Deus tem dado. Não para gastar dinheiro pelo dinheiro, não para correr atrás do dinheiro, mas para saber se organizar, por exemplo, para abençoar um irmão numa necessidade, né? Ou mesmo abençoar sua família com uma viagem, despendendo ali um tempo em família. Projetos sociais, projetos pessoais, projetos de negócio que abençoam outras pessoas, porque se a gente fala de negócio, a gente vive num mundo muito capitalista, e se você parar, poxa, a empresa precisa abrir empresa para ganhar dinheiro,
mas existem pessoas que são abençoadas através... Famílias são sustentadas, né, Zé? Exatamente, cara. Então, eu acho que tem tudo a ver, assim, um Com cristão certeza. com relação à finança, no entanto que como Jesus falou tanto sobre esse assunto é tão abordado desde o Velho Testamento, a gente vê como Deus é muito cuidadoso com relação às finanças e abordou tanto esse tema, né? Acredito que Jesus, conhecendo, né, os seres humanos, nos conhecendo e sabendo do valor que isso tem na nossa vida se isso é desequilibrado, né? O quanto isso pode afetar a nossa vida. Sim. Então, acredito que, com certeza, nos evangelhos nós vemos, né, Jesus abordando esse assunto e falando inúmeras situações sobre como tratar a nossa vida financeira, como colocar as coisas nas suas prioridades certas. Exatamente. Então eu acho que Jesus sabia de como nosso coração seria. Então ele sabia que deveria nos explicar isso muito bem, para que, como você falou, a gente administrasse aquilo que ele nos desse da forma correta. Jesus sabia que isso ia ser um entrave na vida de muitas pessoas, né? É um assunto difícil de você lidar, né? Porque nós somos maus, né? Não fomos criados para ser maus, mas nós somos maus por causa do pecado. E por conta disso, cara, a gente tem tendências malignas, vamos dizer assim, né? Egoístas, né? A gente tem, exatamente. Então, assim, Jesus sabia disso. Por isso eu creio que Deus abordou tantas vezes. Jesus também no Novo Testamento vem e aborda tanto a questão da finança, porque sabe que isso pegaria na vida de muitas pessoas que estariam casadas, de muitos solteiros, enfim, de pessoas de uma forma em geral, né? E acredito que a grande dificuldade em se tratar de finanças, não pelo fato de simplesmente cuidar das finanças para ter um lucro maior, mas a intenção disso. Qual é a intenção de se multiplicar os seus recursos? Exatamente. Qual é a intenção de se ter maior conforto, seja na casa, seja no carro, enfim. Qual é a intenção disso, né? Então, eu acho que a gente precisa tratar isso nesse sentido, para que, com certeza, aquilo que a gente tiver e que é o que nós temos, é o que Deus nos dá, seja para abençoar outras pessoas. Exatamente. E sim, a gente fala de dinheiro, né? A Bíblia não diz que o dinheiro é o problema, né? Mas o amor ao dinheiro. Então, quando a Bíblia fala que onde está o teu coração, né? Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, né? Então, se a gente parar para pensar sobre o que Jesus falou sobre isso, né? A gente vê a importância que Deus dava para isso, né? E como a gente olha para isso de uma forma, às vezes, até errada, né? Porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, o dinheiro pelo dinheiro, você buscar o dinheiro, muitas pessoas perdem família, pessoas perdem noites de sono, pessoas perdem a paz por causa do dinheiro, né? Então, é uma forma que a gente achou de fomentar isso e levar isso... Às vezes uma fuga, né, Zé? Da pessoa se torna uma fuga. Exatamente. E Zé, a nossa vida como um todo depende da nossa relação com Deus, né? Independente da fé da pessoa, independente de placa de igreja, ela precisa de se ter uma real, verdadeira, transparente e saudável relação com Deus. E o que você acha que influencia a sua relação com Deus, seu tempo devocional, seu tempo com Deus, na sua resposta à sua vida financeira? Cara, então, nós somos um todo, né? É difícil a gente desmembrar. Agora eu estou com a cabeça do trabalho, agora eu estou com a cabeça... estou na igreja, estou com a cabeça da igreja. Então, eu vejo, por exemplo, que a gente, dentro de casa, a gente precisa ser com o lido com as nossas finanças, a gente precisa ser o mesmo cara, né? O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ser responsável com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Temos que ser mordomos fiéis, temos que ajustar isso. E quando a gente fala de devocional, cara, independente de finanças, né? Eu tenho provado, até dentro da empresa mesmo, eu já compartilhei isso com você algumas vezes em discipulado, que eu tenho visto a mão de Deus muitas vezes nos contratos da empresa, né? De momentos que às vezes eu desesperava e aí eu buscava em Deus e Deus me acalmava, falava, filho, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E às vezes a gente perdia um contrato e eu aprendi a descansar em Deus. Descansar sabendo que Deus é o nosso provedor e que Ele proveria mesmo, né? E que Ele traria essa provisão de uma forma real. Então, quando a gente perde um contrato e aí você fala, cara, perdi um contrato, que dificuldade, né? Poxa, nós vamos exercitar a fé de crer mesmo que Deus pode mover, de crer que Deus pode fazer algo e realmente ser o nosso provedor e entender isso como um aprendizado de Deus. Deus está te ensinando com aquilo ali.
Então, assim, na empresa mesmo, eu provei de vários momentos na minha vida com Deus, de experimentar a provisão de Deus exatamente em momentos devocionais, né? Então, assim, eram momentos que eu me achegava a Deus, às vezes dentro do carro, às vezes em casa, às vezes à noite, às vezes de manhã. Eu gosto, por exemplo, eu acordo muito cedo, né? Muito cedo não, você acorda mais cedo que eu. Mas eu acordo cedo e eu gosto de tomar um cafezinho com a Gia ali, a gente ora, a gente lê um versículo com as crianças, que as meninas estudam de manhã. Então, assim, é um momento gostoso de você sentir o vento e sentir a presença de Deus ali, sabe? Assim, de manhã, é gostoso. Então, assim, independente do momento que você faça a sua devocional, é aquilo que nós falamos no começo do vídeo. Quantos por cento você está em Deus, né? Quanto que você vai doar-se para Deus? Não é os 10%, né? Isso aí, na verdade, é o mínimo, cara, que você tem que fazer. A entrega é total. A entrega total é 100%. Então, a sua vida está em Deus 100%? Ou não, minha finança, não, eu não coloco isso em Deus. Não, de repente o irmão precisou de ajuda, não vou fazer. Então, não, porque isso aqui é meu, da minha família. Não, mas o meu tempo eu dou para Deus. Então, é difícil você separar, né? Ou você está integral ou você não está, né? Com certeza, e esse descansar em Deus e desfrutar disso na empresa e na família está totalmente ligado ao que você descobriu em Deus se relacionando com Deus. Exato. Você descobriu quem Deus era, que Ele era Pai, que Ele era provedor e controlador de todas as coisas. Exato. E, consequentemente, descobrindo quem Deus era, você entendeu que você poderia descansar, confiar e esperar nele nos seus negócios, no cuidado na sua casa e todas essas coisas. Esperar que Deus realmente faria, né, cara? E assim, e eu realmente provei em alguns momentos dentro da empresa de momentos assim, de eu perder um contrato e aquele contrato fazia diferença para mim, entendeu? Tipo assim, era um bom contrato. Mas logo depois, assim, de perder, Deus acomodar um contrato melhor, entendeu? Então, assim, eu aprendi nessa caminhada em momentos que às vezes você não está enxergando, né? Porque em Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Então, assim, você precisa exercitar isso de uma forma real, né? Apesar de ser... Esses dias eu estava conversando com a Júlia, a minha filha mais velha, e aí a gente estava trocando uma ideia sobre essa questão de fé, né? Aí ela perguntou, pai, mas como eu posso sentir a fé? Como que eu posso? Eu falei, filha, a fé é igual o Wi-Fi, né? Tipo, você sabe que ele está aqui. Se você abrir o celular, você vai ver várias... Mas você não enxerga ele, mas ele está aqui, né? Exatamente. O ar que a gente respira, a gente não está vendo, mas não é por causa disso que a gente, né, deixa de saber que ele existe, de crer que ele existe. Então, a fé, quando Deus fala sobre isso, né, cara, é bem-aventurado aqueles que creram sem precisar ver, não é verdade? Então, assim, isso faz todo sentido. Bom, Mateus, eu queria ler um versículo, cara, que para mim, assim, faz muito sentido quando a gente fala de responsabilidade cristã, quando a gente lê a palavra e vê o quão responsável a gente tem que ser com aquilo que Deus nos deu, né? No livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 28, a gente vai deixar a referência aí para vocês. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, assim, cara, quando eu olho, por exemplo, passagens como essa, né? Ou passagens no Velho Testamento e no Novo Testamento que Jesus fala da importância, da responsabilidade de sermos responsáveis. Esse versículo me chama a atenção para entendermos as nossas finanças, sabermos onde a gente realmente está e como ser responsável para não se endividar. Por exemplo, eu falo muito isso no canal. É possível, por exemplo, acomodar uma parcela de um carro ou a parcela de uma viagem. É possível isso ou não? Não é possível. Muitas pessoas não sabem, não conhecem a sua realidade. Então, quando eu olho para uma passagem dessa, né, qual de vocês que sabendo, vou construir uma torre ali, eu não assento primeiro e vou calcular para ver se realmente eu tenho condição de começar e terminar. E isso a gente pode trazer para eu quero trocar de carro, será que eu posso fazer isso? Né? Será que eu posso acomodar uma parcela? Analisa a transparência. Exatamente. Então, assim, sermos responsáveis. Se eu posso deixar alguma coisa para você hoje em termos de vídeo, para sermos mordomos fiéis, né? Responsáveis com aquilo que Deus nos deu e estarmos integralmente, né? 100% no reino, né? Existe um preço a ser pago para se ter, né,
os frutos da disciplina de cuidar das suas finanças Sim. e da sua vida como um todo, assim como da sua saúde, assim como da sua própria vida espiritual. Exatamente. E no contexto em que Jesus falava sobre isso, ele estava se dizendo sobre o preço de segui-lo. E é exatamente isso em toda a nossa vida, em todas as áreas, né? Existe um preço em que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar para colher os frutos dele. Exatamente. Então nós precisamos nos alimentar disso, né, no sentido de entender que existe uma disciplina, existe um trabalho, existe, né, um árduo trabalho para que se colha fruto, né? Exato, sim. Na nossa vida financeira, na nossa vida devocional, Exatamente. na nossa vida com Deus. Exatamente. Cara, é isso aí, Zé. Bom demais. Foi muito bom estar aqui com você. Pra mim foi um prazer, mano. Um privilégio. É isso aí. Cara, brigadão, tá? Que Deus abençoe, que Deus possa trazer muitos frutos, né, através do seu canal. Amém. Que Deus possa abrir muitas portas, né, porque é a expansão do reino, né? Então eu acho que o trabalho que você faz é muito, muito legal. Então eu tenho certeza, acompanho teu canal também e sou muito abençoado, né, com os seus vídeos, né? E eu tenho certeza que Deus vai abrir muitas portas aí. Amém. Amém, Zezão. É isso aí, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, moçada. Deus abençoe.